Que alegria! Mais um dia nós estamos juntos aqui no programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Essa oportunidade ímpar, maravilhosa que Deus nos dá de todos os dias fazermos a Lexio Divina, a leitura orante da Palavra de Deus. Padre Roger Luiz, Comunidade Canção Nova. Esse programa existe exatamente por causa de você. E é bom que eu e você, não é, de coração aberto para a palavra, para tudo aquilo que Deus quer revelar a nós aproveitemos os passos que Deus tem nos permitido dar, mas também a capacitação de enxergar, né, a nossa vida a partir da palavra e dar passos concretos de mudança nas dicas, naquilo que Deus vai nos revelando a partir da sua sagrada palavra. Vamos pedir o Divino Espírito Santo para que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, tem à esquerda quadro de Jesus Pantocrator. E acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pega aí a sua Bíblia e também o seu caderno de estudos para nós darmos mais um passo. Livro dos Juízes, anota aí, Juízes, capítulo 14, versículos de 1 a 20. Padre usa óculos e camisa clerical preta, tem pele morena, 14, cabelo grisalho e utiliza caneta a 4 cores. A 20. Vamos ler juntos o texto bíblico e depois meditá-lo. Sansão desceu a Tâmina e viu ali uma jovem filisteia. Voltando para casa, comunicou aos seus pais. Em Tâmina vi uma jovem filisteia. Agora, ide pedi-la como esposa para mim. Os pais lhe responderam, será que não há mulher entre as moças da tua parentela ou em todo o teu povo para que te vás casar entre esses filisteus incircuncisos? Mas Sansão insistiu com o pai, pede-me esta mulher, pois só ela me agradou. Os pais não sabiam que isso vinha do Senhor, o qual buscava um pretexto contra os filisteus, pois naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Sansão desceu com os pais a Tâmina. Ao chegar às vinhas de Tâmina, de repente um leãozinho saiu-lhe ao encontro rugindo. O Espírito do Senhor apoderou-se de Sansão que, sem nada na mão, esquartejou o leão como se fosse um cabrito. Mas não contou aos pais o que fizera. Depois desceu a Tâmina, falou com a mulher e ela lhe agradou. Mais tarde, quando voltava para casar-se com ela, fez um desvio para ver a carcaça do leão e encontrou ali um enxame de abelhas com mel. Recolheu o mel no côncavo das mãos e foi comendo pelo caminho. Alcançando os pais, deu-lhes mel e eles também comeram. Mas não lhes contou que havia retirado o mel da carcaça do leão. O pai desceu também à casa da noiva e Sansão deu ali uma festa com os jovens, como os jovens costumavam fazer. Quando viram, os filisteus destacaram ali 30 companheiros como escolta. Vou propor-vos um enigma, disse-lhe Sansão. Se durante os 7 dias da festa conseguirdes decifrá-lo corretamente para mim, dar-vos-ei 30 túnicas de linho e 30 mudas de roupa. Mas, se não puderdes decifrá-lo, sereis vós a dar-me 30 túnicas de linho e 30 mudas de roupa. Eles disseram, propõe teu enigma, queremos ouvir. Sansão lhes disse, do que come saiu comida, e do forte saiu doçura. Nos 3 primeiros dias não puderam decifrar o enigma. No 4º dia disseram à mulher de Sansão, seduz teu marido para que nos explique o enigma. Do contrário, te queimaremos com a casa de teu pai. Ou nos convidastes para nos roubar? A mulher de Sansão começou então a chorar sobre o seu ombro e disse, tens apenas ódio e não amor por mim. Propuseste um enigma para a minha gente, mas não me revelaste o sentido. Sansão lhe disse, nem mesmo a meus pais revelei o sentido e deveria revelá-lo a ti? Ela chorou sobre o seu ombro durante os 7 dias da festa. No 7º dia, de tanto ela o importunar, Sansão lhe revelou o sentido e ela contou à sua gente. No 7º dia, antes do pôr do sol, os homens da cidade disseram a Sansão, o que é mais doce que o mel? O que é mais forte que o leão? Sansão lhes disse, se não tivesses lavrado com minha novilha, não terias encontrado a solução do enigma.
Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Sansão. Ele desceu a Ascalon, matou ali 30 homens, despojou-os e deu mudas de roupa aos que adivinhavam o enigma. Depois, fervendo de ira, subiu para a casa do pai. A mulher de Sansão, porém, foi dada a um dos homens, a um dos companheiros da escolta. Ele está sentado atrás da bancada. Tem à direita Nossa Senhora da Revelação aqui, e à esquerda dois livros. De Deus em todas as coisas. Quando nós lemos a palavra, a gente lê aquilo que é literal, aquilo que está sendo explicado, revelado, né? Que aconteceu, mas também vamos tirando espiritualmente o que Deus quer falar conosco. Então, a cidade de Tâmina é um limite geográfico, mas também espiritual. Por quê? O questionamento dos pais não está em relação à questão cultural ou simplesmente étnica. Ela está dentro de um propósito espiritual. É uma aliança espiritual. Ou seja, não tem ninguém na nossa tribo, do nosso povo, da nossa gente, que adora o Deus único e verdadeiro. Você precisa se unir a uma filisteia, a uma pagã, né? Esse é o questionamento dos pais, porque ali vai haver uma quebra de aliança. Mas Sansão, ele não pede a Deus, ele vai dizer, ela me agrada. Porém, ele não sabe também que Deus está ali transformando aquela realidade exatamente para já começar a libertar Israel das garras dos filisteus, porque Israel estava sendo oprimido pelos filisteus. Ele vai dizer, ela me agrada, mas Deus transforma até mesmo as escolhas que aparentemente são ruins, nesse caso aqui, em oportunidade. Aqui há uma oportunidade para que Deus já comece a vencer, a mostrar a sua justiça por meio de Sansão. Ao fundo, abajur aceso no aparador, porta-retrato do Padre Jonas e crucifixo realista. A gente acaba tomando alguma decisão, né, movido talvez por alguma emoção, alguma realidade, alguma paixão, e Deus vai precisar redimensionar na sua misericórdia, agir nos bastidores diante daquela realidade, para colocar em aplicação o seu propósito, porque na verdade em nada se perde em Deus. A gente vai passar pelos sofrimentos, pelas provações de decisões que nós não tomamos de maneira certa, mas Deus vai se aproveitar de tudo. Por isso nós precisamos sempre ali questionar, perguntar para Deus qual é a realidade que nós devemos escolher entre o certo e o errado, medir, discernir, isso é fundamental. Mas a figura aqui, Sansão que mata aquele leão, depois ele encontra o mel, ele se alimenta daquele mel, dá para os seus pais. A simbologia aqui está. O leão, ele diz de um perigo iminente, né? Súbito, não é? Mas ali, Sansão vai vencer esse leão na força bruta, na sua força, mas ali está, dentro desse aspecto, revelada a força já de Deus que age por meio de Sansão. E o leão morto, ele demonstra a vitória, né? A vitória sobre o inimigo. O mel é a doçura da vitória. Eu não sei se você já venceu alguma batalha espiritual, venceu uma luta contra um vício, um pecado. Depois da vitória vem aquele mel, aquela doçura da vitória. Mas a gente sabe, a força para vencer veio de Deus. E quantas vezes, não é, o que parecia nossa ruína, Deus ali se aproveitou e tornou-se um crescimento espiritual para nós, tornou-se uma ação de Deus para a nossa transformação. A gente não pode fugir do combate, a gente tem que pedir o Espírito Santo para que ele nos auxilie. Existem dois combates que os místicos, os teólogos da realidade mística, da teologia mística, eles vão dizer, dois combates a gente não enfrenta a eles de frente. Combate contra os pecados da impureza, da castidade e dúvidas de fé. A gente já pede a graça de Deus para vencer e corre deles. Veio uma dúvida de fé, renuncie em nome de Jesus e siga a vida, reza, peça para Deus a força para vencer. Tem uma tentação em relação à castidade, não enfrenta, você vai cair. A gente precisa ter sabedoria espiritual, ver além, né, daquilo que a gente está enfrentando exatamente para conquistar aí em Deus a vitória. Então, Sansão, ele aqui vence o leão e aqui já começa o processo
de libertação das garras do filisteu. Deus vai aproveitar-se das fraquezas de Sansão. Mas nós já vamos começar a perceber aqui, no livro do Juízes, uma amostra, né, daqueles líderes, como é o caso de Sansão, que trazem fraquezas. Qual é a mensagem que nós podemos colher hoje desse texto? Devemos sempre consultar a Deus em oração diante de decisões e passos que precisaremos dar na nossa vida, sem jamais esquecermos o ensinamento do Senhor. Sem mim, nada podeis fazer. O Espírito Santo nos dará o entendimento necessário sobre as nossas decisões, como também nos dará força para a vitória nos combates que enfrentarmos. Tudo deve passar pelo coração de Deus e pela inspiração e força do Divino Espírito. Exatamente para que nós saiamos vencedores de todas as batalhas. Ainda que nós cometamos algum erro no caminho, se nós estivermos em Deus, Ele vai se aproveitar daquilo ali para nos formar, para nos direcionar, nos fortalecer, nos animar e também parede tem relevos em 3D, à direita do padre em branco e ao fundo em cinza. Para que na frente nós compreendamos ali o agir de Deus e nos estabeleçamos na vitória que Ele quer nos dar. Vamos rezar? Senhor, o que nós pedimos hoje ao Senhor é o discernimento, a sabedoria prática, mas também a fortaleza para que nós vivamos tudo aquilo que o Senhor mesmo tem para nós. Eu não quero tomar decisões, dar passos na minha vida tão importantes sem primeiro passar pelo seu coração na oração, para que assim o Senhor possa realizar na minha vida e realizar na vida dos meus irmãos que agora estão rezando comigo aquilo que é próprio da ação do Senhor, do agir, daquilo que é a moção que o Espírito Santo coloca no nosso coração, das certezas que nós precisamos cultivar na nossa caminhada de fé, na nossa experiência espiritual, mas também da fortaleza para vencer qualquer que seja o combate. Dá-nos a capacitação que nós tanto precisamos, do discernimento, da sabedoria e da fortaleza. Amém. É exatamente isso. Eu volto a dizer, pecados de impureza em relação à castidade, tentações, em relação à fé, não devem ser encarados e enfrentados de frente. Nós devemos correr desses pecados, dessas realidades e nos protegermos na oração. Mas o restante nós devemos enfrentar de frente, encarar de frente, para que o Senhor seja vencedor em nós. Sempre Ele, é Ele que vencerá. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Nós encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bíblia aberta, caderno, livro e crucifixo. A Bíblia no meu dia a dia. Logomarca Canção Nova. Audiodescrição Tânia e Heloísa.